Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o estudo da lição da escola sabatina, o estudo das lições da escola sabatina, é uma bênção para cada um de nós. O estudo sistemático da Bíblia, através das lições da escola sabatina, é plano de Deus. E quando nós nos dispomos a estudar a lição da escola sabatina, o Espírito Santo está junto conosco, irmãos, nos ajudando para que a gente possa entender a mensagem, para que a gente possa entender o texto bíblico. E nesta semana nós tivemos uma semana especial, quando estudamos sobre a nova aliança, a aliança de Cristo Jesus. Quando aprendemos, irmãos, que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Quando vimos que o sacrifício de Cristo é o sacrifício da nova aliança, o sacrifício eficaz, o sacrifício único, o sacrifício suficiente, necessário para a nossa salvação. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, irmãos, pouco antes da sua morte, estabeleceu uma cerimônia para que a gente se lembre disso, para que a gente se lembre de que o seu sangue é o sangue da nova aliança, é o seu sangue que nos salva. Essa cerimônia, irmãos, que o Senhor Jesus inaugurou, é a cerimônia da Santa Ceia. O Senhor Jesus reuniu os discípulos e fez uma ceia. E tomou do pão e disse que aquele era o corpo dele, para que os discípulos participassem do seu corpo. Mais ainda, ele pegou o vinho, e eu quero ler sobre isso. Mateus 26, 28, palavras do Senhor Jesus. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue do Senhor Jesus, representado no vinho na Santa Ceia, é o sangue da nova aliança. É o sangue que foi derramado para a nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus, irmãos, o sangue da nova aliança. Essa cerimônia, irmãos, é uma cerimônia que é um memorial do sacrifício de Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Quando participamos do pão e do vinho, que representam o sangue de Cristo, não são o sangue de Cristo como muitos outros cristãos pensam, mas representam o sangue de Cristo. Quando participamos disso, nós estamos colocando, entronizando, introjetando o Senhor Jesus no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa mente. Por isso que o Senhor diz que ia dar uma nova mente. Veja lá, irmãos, o texto de Hebreus, eu quero voltar no texto de Hebreus, no capítulo 8, no verso 12. Lá diz assim: pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. O que é que o Senhor Jesus faz com os nossos pecados, irmãos, com as nossas falhas, com as nossas faltas, com as nossas transgressões? Ele é misericordioso e ele diz assim: não esquecerei mais. É difícil a gente entender isso, irmãos. Como que Deus não vai esquecer, não vai se lembrar mais? Se nós somos tão prontos para lembrar daqueles que nos causaram algum mal, daqueles que nos ofenderam, raramente esquecemos. Mas o Senhor Jesus diz assim: eu vou esquecer. Ainda no mesmo livro de Hebreus, nos versos que antecedem a esse verso 12, verso 10 e verso 11, vamos ler o seguinte, a citação lá de Jeremias. Essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A aliança do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, ou seja, a concretização da aliança eterna de salvação. Ela diz que vai ter agora a lei de Deus
no nosso coração, no nosso pensamento. Mais ainda, irmãos, o desejo de Deus desde o princípio, desde a criação. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Sabe quem é ele? Eles, irmãos? Somos nós. Nós devemos ser o seu povo. Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus. E todos conhecerão ao Senhor, desde o menor até o maior. Isso implica, irmãos, quando nós conhecemos, quando nós temos a lei no coração, implica em obediência, implica em novo comportamento, e isso implica em testemunho, em pregação do Evangelho pelo testemunho, pela nossa conduta. Portanto, irmãos, o que tivemos o privilégio de aprender nessa semana, a nova aliança é a concretização da aliança eterna de nosso Senhor, de nosso Deus. É a concretização do plano de Deus de salvação. Na verdade, irmãos, tudo é plano de Deus para a salvação. Eu tenho falado qual o negócio de Deus. O negócio de Deus é a salvação da humanidade. É a salvação dos seres humanos. Ah, dos seres humanos. Não, irmãos. É a minha salvação, é a tua salvação. Por favor, personalize o empenho de Deus em salvar. Ele quer salvar você. Ele quer salvar a mim. E daí, então, ele vai salvar a todos, irmãos. Veja, esse é o Evangelho eterno. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é a atuação do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso justificador. Nada do que façamos, irmãos, para obter a salvação seria suficiente. Não dá para nos achegarmos a Deus com as nossas obras para sermos salvos ou para solicitar uma justificação, para nos justificarmos. O que nos justifica, o que nos salva unicamente é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê o texto de Mateus, irmãos, vou voltar lá no texto de Mateus. Mateus, capítulo 26, verso 28. 26, 28. Lá diz assim: o sangue derramado, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Mas o Senhor Jesus morreu por todos, irmãos. João 3,16 diz assim para que todo aquele que nele crê, qualquer um. E por que aqui está falando que é por muitos e não é por todos? É porque muitos são que aceitam ao Senhor Jesus, mas muitos também não aceitam o sacrifício do Senhor Jesus. E, portanto, não poderão ser salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu quero muito, irmãos. Quero bastante estar dentro desse muitos aqui. O sangue do Senhor Jesus foi derramado por muitos, inclusive por mim. E eu quero ser grato a Deus por isso. Quero ser grato a Deus pelo estudo da lição dessa semana. Uma belíssima lição, irmãos. Se você puder, recapitule essa lição, assinale os versos, leia o livro de Hebreus. É uma lição belíssima, irmãos, para o nosso ensino, para a nossa tranquilidade, para que a gente saiba que o Senhor Jesus, o mediador da nova aliança, está no céu, irmãos, mediando, aguardando. Quando a gente lê o texto da ceia também, irmãos, a gente diz assim, veja, quero ler, esse vamos ler para concluir. Verso 29 de Mateus 26. E o Senhor Jesus disse assim: e digo-vos que desde essa hora em diante não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino dos céus. Nós precisamos, irmãos, estar no céu, para tomar desse fruto da vida, da vide, desse vinho, lá no céu, conforme o Senhor Jesus prometeu. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um feliz e abençoado sábado.